Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 6. Lição #6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o meu pai rico, era aprender. Anos atrás, concedi uma entrevista a um jornal de Singapura. A jovem repórter chegou na hora e, imediatamente, começou a entrevista. Sentamos na recepção de um hotel luxuoso, tomamos café e falamos do objetivo da minha visita à cidade. Eu devia dividir o palco com Zig Ziglar. Ele falaria de motivação e eu, dos segredos dos ricos. Gostaria de ser, um dia, uma autora de best-sellers como o senhor, disse ela. Eu já lera alguns de seus artigos no jornal e fiquei impressionado. Tinha um estilo forte e claro. Seus artigos atraíam o interesse do leitor. A senhora tem um ótimo estilo, respondi. O que a impede de alcançar seu sonho? Parece que não consigo ir adiante, respondeu ela, calmamente. Todos dizem que os meus romances são ótimos, mas não acontece nada. Então eu continuo no jornal. Pelo menos dá para pagar as contas. O senhor teria alguma sugestão? Sim, retruquei, animadamente. Um amigo meu tem, aqui em Singapura, um curso que ensina as pessoas a vender. Ele dá cursos de treinamento em vendas para as principais empresas desta cidade e penso que se a senhora assistisse a um deles, sua carreira poderia se beneficiar bastante. Ela se espantou. O senhor está dizendo que eu deveria aprender a vender? Balancei a cabeça arramativamente. Está falando sério? Voltei a fazer que sim com a cabeça. O que há de errado com isso? Agora eu estava recuando. Ela se ofendera com o que eu disse. Preferiria não ter dito nada. Na minha tentativa de ser útil, comecei a defender a minha sugestão. A repórter disse para mim: tenho mestrado em literatura inglesa. Por que frequentaria um curso de vendas? Sou uma profissional. Fui para a universidade para não ser vendedora. Odeio vendedores. Eles só pensam em dinheiro. Diga-me, para que vou estudar vendas? Ela começou a arrumar suas coisas. A entrevista tinha acabado. Na mesa em frente ao sofá, estava um exemplar de um best-seller que eu publicara. Peguei o livro e algumas notas que elas eram em um bloco. Está vendo isso? Disse eu apontando para suas anotações. Ela olhou para o bloco. O quê? Disse, confusa. Novamente, apontei para suas anotações. No bloco, escrevera Robert Kiyosaki, autor de best-sellers. Aqui fala autor de best-sellers, não diz melhor escritor, falei, calmamente. Seus olhos se arregalaram de imediato. Sou um péssimo escritor. Você é uma grande escritora. Eu frequentei cursos de vendas. Você tem um mestrado. Junte as duas coisas e você terá uma autora de best-sellers e uma boa escritora. Ponto. Seu olhar estava enfurecido. Nunca me rebaixarei tanto quanto chegar a aprender a vender. Pessoas como o senhor não têm nada que ficar escrevendo. Fui treinada profissionalmente para escrever e o senhor, para vender. Não é justo, exasperou. Guardou o resto das suas notas e disparou pelas amplas portas de vidro para a úmida manhã de Singapura. Pelo menos, na manhã seguinte, sua reportagem era equilibrada e favorável. O mundo está cheio de gente inteligente, talentosa, instruída e qualificada. Encontramos com elas todos os dias. Estão todas ao nosso redor. Alguns dias atrás, o meu carro estava com problemas. Entrei em uma oficina e o jovem mecânico o consertou em alguns minutos. Ele sabia o que estava errado apenas pelo barulho do motor. Fique impressionado. Sempre chocado ao perceber o quão pouco as pessoas talentosas ganham. Ouvi outro dia que menos de 5% dos norte-americanos recebem mais de $100.000 ao ano. Já encontrei gente muito instruída, brilhante, que ganha menos de $20.000 por ano. Um consultor comercial especializado na área de saúde me dizia que muitos médicos, dentistas e quiropráticos têm dificuldades financeiras. Até então eu pensava que, quando se formavam, os dólares choviam.
Foi esse consultor que me disse: falta uma habilidade para que atinjam a grandeza. O que isso quer dizer é que muitas pessoas precisam apenas aprender e dominar uma habilidade a mais, e sua renda aumentará exponencialmente. Já mencionei que a inteligência financeira é uma sinergia entre contabilidade, investimento, marketing e direito. Combine essas 4 habilidades técnicas e ganhar dinheiro, com dinheiro, será mais fácil. Quando se fala de dinheiro, a única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar mais. O exemplo clássico dessa sinergia era a jovem jornalista. Se ela aprendesse ativamente as habilidades de vendas e marketing, sua renda poderia aumentar de forma espetacular. Se eu fosse ela, faria alguns cursos de redação publicitária além de vendas. Então, em vez de trabalhar no jornal, procuraria um emprego em uma agência de publicidade. Mesmo se seu salário reduzisse, ela aprenderia a se comunicar sinteticamente, como se faz com tanto sucesso na publicidade. Ela também aprenderia relações públicas, uma habilidade importante. Aprenderia a obter milhões em publicidade gratuita. Então, à noite, nos NS de semana, escreveria seu grande romance. Quando tivesse terminado, estaria mais apta a vender seu livro. E, assim, em pouco tempo, ela poderia se tornar uma autora de best-sellers. 20 anos atrás. Por que a educação fracassa? Muitos professores não têm experiência prática, não fazem o que ensinam. Eles não viveram de fato o que ensinam, cometeram erros, aprenderam com eles ou aplicaram essa vivência conforme praticavam e se aprimoravam. As escolas nos ensinam a ler e memorizar. Acredito que estudar é a chave para implementar o que aprendemos. Kim e eu nos reunimos com nossos conselheiros várias vezes por ano e escolhemos livros para ler e estudar juntos. Como o cone de aprendizagem, capítulo 1, mostra, discutir e interagir são ótimas maneiras de aprender. Quando publiquei meu primeiro livro, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, se quiser ser rico e feliz, não vá para a escola, em tradução livre, um editor sugeriu que eu mudasse o título para Economia da Educação. Falei que com um título como este eu só conseguiria vender 2 exemplares, um para minha família, o outro para o meu melhor amigo. O problema é que eles esperariam ganhá-lo. O título agressivo, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Foi escolhido porque eu sabia que assim obteria toneladas de publicidade. Sou favorável à educação e acredito em reforma educacional. De outra forma, por que continuaria insistindo em mudanças no nosso sistema de ensino antiquado? Por isso, escolhi um título que me permitisse ir a mais programas de televisão e rádio, simplesmente por causa da controvérsia. Muitas pessoas pensaram que eu era louco, mas o livro vendeu muito bem. Você deve saber um pouco de tudo, era a sugestão do pai rico. Quando me formei na Academia de Marinha Mercante dos Estados Unidos, em 1969, meu pai instruído ficou feliz. A Standard Oil da Califórnia me contratara para sua frota de navios-tanque. Eu era terceiro imediato e o pagamento era baixo em comparação ao dos meus colegas, mas era um bom emprego para um recém-formado. Meu salário inicial era cerca de $42.000 ao ano, incluindo as horas extras, e eu só trabalhava durante 7 meses. Tinha 5 meses de férias. Se eu quisesse, poderia ter ido para o Vietnã com uma empresa de navegação subsidiária e teria com facilidade dobrado meu salário, em vez de descansar nas férias. Tinha uma grande carreira na minha frente. Contudo, me demiti 6 meses depois e fui para a Marinha dos Estados Unidos para aprender a voar. Meu pai instruído ficou arrasado. Meu pai rico me deu parabéns. Nos contextos tanto escolar quanto profissional, estava na moda a especialização, isto é, para ganhar mais ou obter uma promoção, era necessário se especializar. É por isso que médicos começam a residência imediatamente em uma área específica, como ortopedia ou pediatria. O mesmo se aplica a contadores, arquitetos, advogados, pilotos e outros. Meu pai instruído acreditava no mesmo dogma. Ficou empolgado quando finalmente concluiu o doutorado. Ele muitas vezes admitia que as escolas recompensam as pessoas que estudam mais e mais a respeito de menos e menos. O pai rico me incentivava a fazer exatamente o oposto. Você deve saber um pouco de tudo, era sua sugestão. É por isso que durante anos trabalhei em diferentes áreas das suas empresas. Por um tempo, trabalhei no departamento de contabilidade. Embora eu,
Provavelmente, nunca chegasse a ser um contador, ele queria que eu aprendesse por osmose. O pai rico sabia que eu pegaria o jargão e uma noção daquilo que é importante e do que não é. Também trabalhei como ajudante de garçom e como operário de construção civil, bem como em vendas, reservas e marketing. Ele estava preparando Mike e a mim. Insistia em que nos sentássemos para assistir a seus encontros com diretores de banco, advogados, contadores e corretores. Queria que conhecêssemos um pouco sobre cada aspecto do seu império. Quando abandonei o meu emprego bem remunerado na Standard Oil, meu pai instruído teve uma conversa séria comigo. Estava perplexo. Não entendia minha decisão de largar uma carreira que oferecia salário alto, grandes benefícios, muito tempo de folga e oportunidades de promoção. Quando me perguntou certa noite por que se demitiu, não consegui, por mais que tentasse, explicar para ele. Minha lógica não se encaixava na dele. O grande problema é que minha lógica era a do meu pai rico. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o meu pai rico, era aprender. Meu pai instruído pensou que eu tivesse ido para o curso para aprender a ser um oficial náutico. O pai rico sabia que eu estava lá para estudar comércio internacional. Enquanto estudavas e transporte de cargas, naveguei em grandes cargueiros, em navios de passageiros pelo extremo Oriente e pelo Pacífico Sul. O pai rico me incentivava a navegar pelo Pacífico em vez de ir para a Europa porque sabia que as nações emergentes estavam na Ásia e não no velho continente. A maioria dos meus colegas de turma, incluindo Mike, ainda participava de festas nas suas fraternidades, e eu já estudava comércio, pessoas, estilos de negócio e culturas no Japão, Taiwan, Tailândia, Singapura, Hong Kong, Vietnã, Coreia, Tahiti, Samoa e Filipinas. Eu também frequentava festas, mas não em fraternidades. Cresci rapidamente. O meu pai instruído não conseguia entender por que eu me demitira do emprego e entrará para a Marinha dos Estados Unidos. Disse-lhe que queria aprender a voar, mas realmente queria aprender a comandar tropas. O pai rico me explicará que a parte mais difícil da condução de uma empresa é a gestão de pessoas. Ele passará 3 anos no exército. Meu pai instruído fora dispensado do serviço militar. O pai rico me falou do valor de aprender a liderar pessoas em situações difíceis. Liderança é o que você precisa aprender agora, dizia. Se não for um bom líder, receberá um tiro pelas costas, como ocorre nos negócios. Ao voltar do Vietnã, em 1973, me desliguei, embora adorasse voar. Consegui um emprego na Xerox Corporation. Fui para lá por uma razão, e não eram os benefícios. Eu era bastante tímido e a ideia de vender me parecia a coisa mais apavorante do mundo. A Xerox tem um dos melhores programas de treinamento em vendas dos Estados Unidos. O pai rico ficou muito orgulhoso de mim. Meu pai instruído ficou envergonhado. Sendo um intelectual, considerava que os vendedores estavam abaixo dele. Trabalhei na Xerox durante 4 anos, até que superei o medo de bater as portas e ser rejeitado. Ao alcançar, permanentemente, um lugar entre os 5 maiores vendedores, me demiti e fui em frente, deixando para trás outra grande carreira em uma ótima empresa. Ser empregado é estar pregado em dívidas. Em 1977, formei minha primeira empresa. O pai rico preparara Mike e eu para assumirmos empresas. De modo que agora eu precisava formá-las e colocá-las para funcionar. Meu primeiro produto, uma carteira de nylon e velcro, era fabricado no Extremo Oriente e remetido para um armazém em Nova York, perto da escola que eu frequentara. Minha educação formal estava completa e era tempo de testar as minhas asas. Se eu fracassasse, estaria falido. O pai rico achava que era melhor quebrar antes dos 30. Você ainda tem tempo de se recuperar, era seu conselho. Na véspera do meu 30º aniversário, a primeira remessa saiu da Coreia para Nova York. Hoje, ainda faço negócios internacionais. E, conforme o pai rico me incentivou, procuro os países emergentes. Atualmente, a minha empresa de investimentos abarca países da América do Sul e da Ásia, além da Noruega e da Rússia. Existe um trocadilho que é bem, ser empregado é estar pregado em dívidas. Infelizmente, eu diria que isso se aplica a milhões de pessoas. Como a escola não acha que inteligência financeira é inteligência, a maioria dos trabalhadores vive dentro das suas posses. Trabalham e pagam as contas.
20 anos atrás. Quem são seus professores? Uma lição do pai rico que se tornou clara como água ao longo dos últimos 20 anos é a importância de escolher os professores que realmente realizaram o que você deseja. Há outra terrível teoria da administração, que diz: os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos, e os empregadores pagam apenas o suficiente para os trabalhadores não irem embora. E se você observar a escala salarial da maioria das empresas, dirá que há uma certa verdade nessa ramação. A consequência prática é que, em geral, os trabalhadores não progridem. Eles fazem o que foram ensinados a fazer: conseguir um emprego seguro. A maioria dos empregados se concentra em salários e benefícios que os remuneram em curto prazo, mas que são frequentemente desastrosos em longo prazo. Já eu recomendo aos jovens que procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. É preciso ver que habilidade se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e cair na corrida dos ratos. Uma vez aprisionadas em um processo permanente de pagamento de contas, as pessoas se tornam os pequenos hamsters correndo em suas gaiolas. Suas pequenas pernas peludas correm agitadas, a roda gira furiosamente, mas dia vai, dia vem, ainda estão na mesma gaiola. Ótimo emprego! Nome Jerry Maguire, A Grande Virada, com Tom Cruise, a grandes bordões. Talvez o mais memorável seja: me mostre o dinheiro. Mas há outra frase que me parece mais verdadeira. Aparece na cena em que Tom Cruise está saindo da empresa. Ele acaba de ser demitido e pergunta para toda a empresa: quem quer me acompanhar? E todos permanecem silenciosos e petrificados. Apenas uma mulher se levanta e diz: eu gostaria, mas daqui a 3 meses serei promovida. A arramação é provavelmente a mais verdadeira de todo o UME. É o tipo de frase que as pessoas usam para continuar trabalhando de forma a pagar suas contas. Sei que meu pai instruído aguardava por seu aumento anual e todo ano. Estava desapontado. Então ele voltava a estudar para se tornar mais qualificado, na esperança de ganhar outro aumento, mas novamente sofria uma decepção. 20 anos atrás. O principal medo. Vale repetir, o principal medo dos norte-americanos ao envelhecer é viver mais do que seu dinheiro. Muitos planos de aposentadoria mudaram, para um plano de benefício de nido versus um de contribuição de NIDA, com limite máximo para o montante total, alterando as regras de planejamento da aposentadoria e as dos programas assistenciais. Frequentemente, pergunto às pessoas: para onde essa atividade diária está levando você? Como o pequeno hamster, duvido que as pessoas olhem para onde seu trabalho árduo as está levando. O que o futuro lhe reserva? Em seu livro Retirement MYTH, O Mito da Aposentadoria, em tradução livre, Craig S. Carpel escreve: visitei a sede de uma grande empresa nacional de consultoria especializada em aposentadorias e falei com uma diretora administrativa que planeja exuberantes planos para altos executivos. Quando lhe perguntei o que as pessoas comuns poderiam esperar receber como aposentadoria, ela disse, com um sorriso conante: a bala de prata. O que é a bala de prata? Perguntei. Ela deu de ombros e falou: se os baby boomers descobrem que não têm dinheiro suficiente para viver quando forem mais velhos, sempre podem dar um tiro nos miolos. Carpel continua explicando a diferença entre os antigos planos de benefícios de nidos e os novos, de contribuições programadas, que são mais arriscados. Não é um quadro animador para a maioria das pessoas que está trabalhando atualmente. E isso é só a aposentadoria. Quando se acrescentam despesas médicas e casas de repouso para idosos, o quadro se torna aterrador. Então, muitos hospitais em países em que a medicina socializada já enfrentam dilemas dramáticos, como quem permanecerá vivo e quem vai morrer. Eles tomam essas decisões com base no orçamento e na idade dos pacientes. Os cuidados médicos são destinados ao paciente mais jovem. O paciente mais velho cá para o M da lá. Assim como os ricos podem se permitir uma educação, eles também podem se manter vivos enquanto aqueles com pouca fortuna morrem. 20 anos atrás. Os custos médicos sobem.
As pessoas estão vivendo mais tempo e os cuidados de saúde ficam cada vez mais caros. Os fabricantes de medicamentos cobram mais e as companhias de seguros pagam menos. Quase todos sentem o aperto no orçamento. Embora as especificidades e estatísticas variem, a maioria das pesquisas aponta que as falências nos Estados Unidos resultam de custos médicos descontrolados. Então, eu penso, há trabalhadores focados no futuro ou a preocupação é apenas o próximo contra-cheque, sem questionamento algum sobre o que virá mais adiante? Quando falo com adultos que querem ganhar mais dinheiro, sempre dou o mesmo conselho. Sugiro que pensem em longo prazo. Em vez de trabalhar simplesmente pelo dinheiro e pela segurança, que são, admito, importantes, sugiro que procurem um segundo emprego, em que possam aprender outra habilidade. Muitas vezes recomendo que se integrem a uma empresa de marketing de rede, também chamada de marketing multinível, se quiserem adquirir habilidades de venda. Algumas dessas empresas têm excelentes programas de treinamento que ajudam as pessoas a suportar o medo do fracasso e da rejeição, que são as principais razões pelas quais a maioria das pessoas não é bem-sucedida. A instrução vale mais do que o dinheiro, em longo prazo. Quando ofereço esta sugestão, ouço muitas vezes: "Ah, isso é muito trabalhoso" ou "só quero fazer o que me interessa". Quanto à primeira resposta, retruco: então o senhor prefere passar a vida entregando 50% do que ganha ao governo? Quanto à segunda observação, digo: eu não tenho interesse em ir à academia de musculação, mas vou para me sentir melhor e viver mais. Infelizmente, a verdade no velho ditado: não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho. A menos que a pessoa esteja acostumada a se reinventar, é difícil mudar. Mas, para aqueles que ainda estão em cima do muro em relação à ideia de trabalhar para aprender algo novo, ofereço esta palavra de incentivo: viver é como ir à academia. A parte mais difícil é se decidir a começar. Uma vez feito isso, cá fácil. Em muitas ocasiões, ficava aborrecido de ter que ir para a academia, mas chegando lá, em movimento, era ótimo. Depois dos exercícios, fico feliz de ter me decidido a ir. Se não estiver disposto a trabalhar para aprender algo novo e insiste em se especializar em sua área, assegure-se de trabalhar em uma empresa sindicalizada. Os sindicatos foram planejados para proteger especialistas. Meu pai, instruído, depois de ter caído em desgraça junto ao governador, tornou-se presidente do Sindicato de Professores do Havaí. Ele dizia que esse era o trabalho mais pesado que já tivera na vida. Meu pai rico, por outro lado, passou toda a sua vida fazendo o possível para que suas empresas não fossem sindicalizadas. Ele foi bem-sucedido. Embora os sindicatos dessem força, o pai rico sempre conseguiu combatê-los. Pessoalmente, não tomo partido, porque posso ver a necessidade e os benefícios de ambas as situações. Se seguir os conselhos da escola, tornando-se altamente especializado, então procure a proteção do sindicato. Por exemplo, se eu tivesse prosseguido na carreira de piloto comercial, teria procurado trabalhar em uma empresa em que o sindicato fosse forte. Por quê? Porque minha vida teria sido dedicada a aprender uma habilidade que só tem valor em um ramo de atividade. Se eu tivesse que abandonar esse ramo, as minhas habilidades não teriam valor em outras áreas. Um piloto sênior, com 100 mil horas de voo, ganhando US$ 150 mil ao ano, teria dificuldades em encontrar um emprego com igual remuneração como professor. As habilidades não se transferem necessariamente de um ramo de atividade para outro. Os pilotos recebem salários altos por possuírem habilidades que não teriam valor, por exemplo, no sistema de ensino. Atualmente, o mesmo pode ser dito sobre os médicos. Com todas as mudanças ocorridas na medicina, os especialistas têm que se agrupar em organizações médicas como os planos de saúde. Sem dúvida, os professores precisam se sindicalizar. Atualmente, nos Estados Unidos, o Sindicato dos Professores é o maior e mais rico deles. A Associação Nacional de Educação tem uma força política tremenda. Os professores precisam da proteção do seu sindicato porque suas habilidades também têm valor escasso fora da área da educação. De modo que a regra prática é: se for altamente especializado, sindicalize-se. É a coisa inteligente a se fazer. Quando pergunto às minhas turmas, quais de vocês fazem um hambúrguer melhor do que o do McDonald's, quase todos levantam a mão. Então, pergunto, se a maioria de vocês faz um hambúrguer melhor do que o do McDonald's, como é possível que o McDonald's ganhe mais dinheiro do que vocês? 20 anos atrás. Sistemas igual a ti.
No mundo de hoje, os sistemas são a tecnologia da informação. Como você usa todos os recursos disponíveis? Esse é outro motivo para escolher com sabedoria sua equipe, seus conselheiros e professores. Atualmente, o presidente da RitDed é um gênio da TI e construiu uma equipe que usa a tecnologia para melhorar nossos sistemas, processos e comunicações, enquanto mantém um olho no futuro e nas novas ferramentas que nos serão oferecidas. A resposta é óbvia: o McDonald's é um ótimo sistema de negócios. A razão pela qual tantas pessoas talentosas são pobres é que se concentram na preparação do melhor hambúrguer e sabem pouquíssimo sobre sistemas de negócios. Um amigo meu, do Havaí, é um grande artista. Ganha bastante dinheiro. Um dia, o advogado de sua mãe ligou dizendo que ela lhe deixará $35.000. Isso foi o que sobrou dos seus bens depois que o advogado e o governo pegaram sua parte. Imediatamente, ele viu uma oportunidade de aumentar seus negócios usando parte desse dinheiro em publicidade. 2 meses depois, seu primeiro anúncio em cores, de página inteira, apareceu em uma revista cara voltada para os muito ricos. O anúncio rodou durante 3 meses. Ele não teve nenhum retorno e toda sua herança foi embora. Agora ele quer processar a revista por ter sido enganado. Esse é um caso típico de alguém que pode fazer um belo hambúrguer, mas conhece pouco de negócios. Quando eu lhe perguntei o que tinha aprendido, sua resposta foi que publicitários são impostores. Então lhe perguntei se não gostaria de fazer um curso de vendas e outro de marketing direto. Sua resposta foi: não tenho tempo e não quero jogar dinheiro fora. O mundo está repleto de pessoas talentosas. Com frequência, são pobres, têm dificuldades financeiras ou ganham menos do que poderiam, não pelo que sabem, mas pelo que desconhecem. Concentram-se em aperfeiçoar suas habilidades de fazer um hambúrguer melhor em vez de pensar em como vender e entregá-lo. Talvez o McDonald's não faça o melhor hambúrguer, mas é o melhor na distribuição de um sanduíche mediano básico. O pai pobre queria que eu me especializasse. Era assim que ele acreditava que eu ganharia mais. Mesmo depois de ouvir do governador do Havaí que não poderia mais trabalhar no governo do estado, meu pai instruído continuou me incentivando a me especializar. O pai pobre, então, tomou posse da causa do Sindicato dos Professores, fazendo campanhas por mais proteção e maiores benefícios para esses profissionais altamente especializados e instruídos. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado você se torna, mais amarrado e dependente dessa especialização. O pai rico aconselhava Mike e a mim a nos prepararmos. Muitas grandes empresas fazem o mesmo, procuram jovens recém-formados nas faculdades e começam a preparar essas pessoas para exercerem, um dia, altos cargos na organização. Esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento. Eles percorrem os vários departamentos para aprender todos os aspectos dos sistemas de negócios. Os ricos frequentemente preparam seus lhos ou os lhos dos outros. Ao fazê-lo, os jovens adquirem uma visão geral das operações da empresa e conhecem a inter-relação entre os vários departamentos. A geração da Segunda Guerra Mundial considerava ruim ficar trocando de emprego. Hoje, considera-se uma atitude inteligente. Já que as pessoas pretendem ficar mudando de emprego em vez de buscar maior especialização, por que não pensar em aprender mais do que em ganhar? Em curto prazo, você pode ganhar menos. Em longo prazo, resultará em grandes dividendos. As principais habilidades de gestão necessárias para o sucesso são: 1. Gerenciamento de fluxo de caixa. 2. Administração de sistemas. 3. Coordenação de pessoas. 20 anos atrás. Vendas igual renda. O consultor da RitDed e grande amigo Blair Singer, nosso especialista em vendas, tem martelado na minha cabeça por 30 anos: vendas igual renda. Sua capacidade de vender, comunicar e ressaltar seus pontos fortes afeta diretamente seu sucesso. As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. É a habilidade de vender, portanto, de comunicar-se com outro ser humano, seja cliente, funcionário, chefe, cônjuge ou lho, a base para o sucesso pessoal. São habilidades de comunicação como redigir, falar e negociar que são cruciais para uma vida de sucesso. São habilidades que exercito constantemente, fazendo cursos ou comprando materiais educacionais para expandir o meu conhecimento. Como já mencionei, meu pai instruído, quanto mais competente se tornava, mais arduamente trabalhava.
Ele também se via cada vez mais encurralado conforme se especializava. Embora seu salário aumentasse, suas opções diminuíam. Pouco depois de ter sido mandado embora do trabalho no governo, descobriu como era vulnerável profissionalmente. É semelhante ao que ocorre com os atletas profissionais que de repente sofrem uma lesão ou cão velhos demais para o esporte. Sua posição bem remunerada é perdida, e eles têm habilidades limitadas às quais recorrer. Penso que é por isso que o meu pai instruído se envolveu tanto com os sindicatos a partir daí. Ele percebeu o quanto o sindicato poderia tê-lo favorecido. O pai rico incentivou Mike e a mim a saber de tudo um pouco. Ele nos encorajou a trabalhar com pessoas mais espertas do que nós e a reunir pessoas inteligentes para trabalhar em equipe. Hoje, isso seria chamado de sinergia de especialidades profissionais. Atualmente, encontro ex-professores ganhando centenas de milhares de dólares ao ano. Eles ganham tanto porque têm outras habilidades além das especializadas de sua área. Eles podem tanto ensinar quanto vender e comercializar. As habilidades de venda e marketing são difíceis para muitas pessoas, sobretudo em decorrência do medo da rejeição. Quanto melhor você se comunicar, negociar e lidar com esse medo, mais fácil será a vida. Da mesma maneira que aconselhei aquela jornalista que queria se tornar autora de best-sellers, repito isso para todos hoje em dia. Ter uma especialização técnica tem seus prós e contras. Tenho amigos que são gênios, mas não conseguem se comunicar efetivamente, em consequência, seus ganhos são lamentáveis. Eu os aconselho a passar um ano aprendendo a vender. Mesmo se não ganharem nada, sua capacidade de comunicação melhorará. E isso não tem preço. Além de sermos bons aprendizes e vendedores e de entendermos de marketing, devemos ser tanto bons professores quanto excelentes alunos. Para sermos verdadeiramente ricos, devemos ser capazes tanto de doar quanto de receber. Em casos de dificuldades financeiras, frequentemente, o que falta é essa troca. Sei de muita gente que é pobre porque não é nem bom estudante nem bom mestre. Ambos os meus pais eram homens generosos. Ambos tinham doar como primeira regra. A educação era uma de suas formas de doação. Quanto mais doavam, mais recebiam. Uma diferença evidente estava na doação de dinheiro. Meu pai rico doava altos montantes. Doava para a igreja, para instituições de caridade, para sua fundação. Ele sabia que para receber dinheiro, você deve doá-lo. A doação de dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. É por isso que existem instituições como a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford. São organizações destinadas a pegar a própria riqueza e aumentá-la, bem como a distribuí-la perpetuamente. 20 anos atrás. Ares de mudança. Os ventos da transição, da educação e de seus sistemas, estão soprando, com sangue jovem em Washington, a um novo requisito para a escolha da escola, e os estudantes procuram, e até exigem, professores com experiência prática. Eu sempre acreditei que mudar as coisas requer primeiro que eu me transforme. Hoje, muitas pessoas escolhem a mudança e a defendem, em um sistema antiquado, obsoleto. Os verdadeiros vencedores serão as crianças, que poderão finalmente aprender sobre o dinheiro na escola. O meu pai instruído costumava dizer sempre: quando tiver algum dinheiro sobrando, vou doá-lo. O problema é que nunca havia um extra. Trabalhava sempre mais para conseguir mais dinheiro em vez de se concentrar na principal lei do dinheiro: dê e, então, receberá. Em vez disso, ele acreditava em receba para poder doar. Concluindo, me tornei meus dois pais. Uma parte de mim é um capitalista convicto que adora o jogo do dinheiro fazendo dinheiro. A outra é o mestre socialmente responsável que está profundamente preocupado com o crescente hiato que separa os privilegiados dos desvalidos. Acredito que o principal responsável por esse abismo é o sistema de ensino obsoleto. Sessão de estudo. Capítulo 6. Lição #6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Capítulo 6. Lição #6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Resumo. Robert foi entrevistado uns anos atrás em Singapura por uma jornalista que, durante a conversa, revelou que queria ser autora de best-sellers, como ele.
Mas seus romances, que todos diziam ser excelentes, nunca chegaram a lugar algum. Robert sugeriu a ela um treinamento em vendas. Aquilo ofendeu a jornalista, que disse ter um mestrado em literatura inglesa e não entendia como aprender a vender ajudaria. Na verdade, ela odiava vendedores. Quando Robert apontou que ele era um autor de best-seller e não um exímio autor, ela respondeu que nunca se rebaixaria tanto quanto um vendedor, e encerrou a entrevista. Há pessoas talentosas ao redor de todos nós que travam batalhas financeiras, tal como aquela jornalista. Nas palavras de um consultor empresarial, falta uma habilidade para que atinjam a grandeza. Isso significa que muitos de nós nos especializamos. Se aprendermos e dominarmos apenas mais uma habilidade, a nossa renda se multiplicará exponencialmente. Quando se trata de dinheiro, a única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar arduamente. Se aquela repórter fizesse alguns cursos de marketing e vendas e depois conseguisse um emprego em uma agência de publicidade, aprenderia a fazer milhões com publicidade gratuita, uma habilidade que poderia usar para transformar seu romance em um best-seller. Quando Robert lançou seu primeiro livro, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, se quiser ser rico e feliz, não vá para a escola, em tradução livre, um editor sugeriu que alterasse o título para Economia da Educação. Mas Robert sabia que aquele título não venderia. Mesmo sendo a favor da educação, escolheu um título controverso, porque sabia que daria mais mídia. E funcionou. Quando se formou na Academia de Marinha Mercante dos Estados Unidos, em 1969, foi contratado como oficial náutico por uma frota de petroleiros da Standard Oil. O pagamento era razoável, tinha 5 meses de férias anuais. Poderia ter sido uma boa carreira, mas, depois de 6 meses, Robert saiu para integrar o Corpo de Fuzileiros Navais e aprender a voar. Em vez de se especializar, como muitos fazem, incluindo o pai pobre, Robert buscava novas habilidades. O pai rico o encorajava, dizendo para ele aprender um pouco de tudo. Foi por isso que Robert e seu amigo, Mike, trabalharam em diversas áreas na juventude para ter experiências diversificadas. O pai pobre não entendia a decisão de deixar o trabalho na Standard Oil. Ele pensava que Robert fora à escola para se tornar um oficial naval. Mas o que o pai rico sabia era que Robert ia à escola para aprender sobre negociações internacionais. E entrou para os fuzileiros navais para aprender a liderar tropas. Aquela habilidade de liderança o ajudaria em qualquer negócio que surgisse em seu caminho. Em 1973, Robert deixou a Marinha e conseguiu um emprego como vendedor na Xerox Corporation, apesar de ser uma pessoa tímida. Na verdade, porque era tímido que aceitou o trabalho. A Xerox tinha um dos melhores programas de treinamento em vendas do país, e lá Robert pôde superar seu medo de bater de porta em porta e ser rejeitado. Quando se tornou um dos vendedores mais produtivos, ele saiu. Robert montou sua primeira empresa em 1977, vendendo carteiras fabricadas no Extremo Oriente, que eram enviadas para um armazém de Nova York. Era a hora de testar suas asas. Atualmente, ele ainda fecha negócios internacionais. Muitas pessoas trabalham com a Noco para conseguir um emprego seguro, focando o pagamento e os benefícios em curto prazo. O que deveriam fazer é procurar um trabalho que os ensine as habilidades de que precisam. As pessoas estão mirando o horizonte ou só o próximo pagamento? Em seu livro Retirement MYTH, Craig Scarpel escreve sobre os muitos désos que aguardam as pessoas na aposentadoria, e o quadro assustador que será a realidade de muitas pessoas. Robert recomenda ter uma visão de longo alcance. Em vez de simplesmente trabalhar por dinheiro e segurança, arranjar um segundo emprego para adquirir uma segunda habilidade. Muitos resistem a essa ideia, porque não estão preparados para mudanças. Mas é como ir à academia. Você pode ter que se forçar a começar, mas se sentirá realizado por tê-lo feito depois que o treino terminar. Se não estiver disposto a trabalhar para aprender algo novo e, em vez disso, insistir em se tornar altamente especializado na sua área, certifique-se de que a empresa em que trabalha é sindicalizada. Sua especialização pode ser inútil em outros campos. Robert pergunta a seus alunos quantos deles fazem um hambúrguer melhor do que o do McDonald's. Muitos levantam as mãos. Mas a razão pela qual o McDonald's faz milhões é porque é um sistema de negócios impecável. O mundo está cheio de pessoas pobres que são talentosas.
Para ter sucesso, elas precisam despender seu tempo adquirindo mais habilidades, como o sistema comercial do McDonald's. O pai pobre queria que Robert se especializasse, mesmo que isso não fosse aplicável para sua vida. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado se torna, mais você se prende e depende daquela área restrita. O pai rico, por outro lado, encorajava Mike e Robert a se preparar e aprender sobre diferentes áreas de negócios. Para a geração da Segunda Guerra Mundial, era considerado ruim ficar trocando de emprego. Hoje, isso é algo sagaz. Faz com que aprenda mais e gera dividendos em longo prazo. As principais habilidades de gestão necessárias para o sucesso são: 1. Gerenciamento do fluxo de caixa, 2. Administração de sistemas e 3. Coordenação de pessoas. E as habilidades específicas mais importantes são vendas e marketing. Habilidades de comunicação como escrever, falar e negociar são cruciais para uma vida bem-sucedida. São essas habilidades que Robert aprimora constantemente, participando de cursos ou adquirindo materiais educacionais para expandir seu conhecimento. As habilidades de vendas e marketing são difíceis para a maioria das pessoas, principalmente pelo medo da rejeição. Quanto melhor souber comunicar, negociar e lidar com o medo da rejeição, mais fácil sua vida se tornará. Ter especialização técnica tem seus prós e contras. As pessoas que se enquadram neste caso devem expandir suas habilidades de comunicação. Todos nós devemos aprender a ser tanto bons professores quanto alunos. Para sermos verdadeiramente ricos, precisamos ser capazes de doar e receber. Ensinar era uma das maneiras pelas quais ambos os meus pais doavam aos outros. Mas o pai rico também doava dinheiro para sua igreja, instituições de caridade e a sua fundação. Ele sabia que, para receber dinheiro, também precisava doá-lo. O pai pobre sempre dizia que doaria dinheiro se restasse algum, mas nunca sobrava. Em vez de dê e, então, receberá, ele acreditava em receba para poder doar. Robert se tornou seus dois pais, tanto capitalista radical, que ama o jogo do dinheiro que faz dinheiro, quanto professor com a responsabilidade social profundamente preocupado com a diferença avultante entre os privilegiados e os desvalidos. Ele considera o obsoletismo do sistema educacional o responsável por esse abismo. Momento do hemisfério esquerdo. Relegar um trabalho promissor pode não ter uma lógica matemática imediata, mas as habilidades que adquirir falarão mais alto que os números em longo prazo. Momento do hemisfério. Momento subconsciente. A habilidade que precisa aprender e conquistar é aquela que você mais teme. E, mesmo que tenha que se forçar a isso, como ir à academia, se sentirá satisfeito por tê-lo feito. Feito. O que Robert quer dizer? Agora é a hora de repetir. Pergunte a si mesmo, o que Robert quer dizer nesta citação? E, por que ele diz isso? Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o meu pai rico, era aprender. Sempre ficou chocado ao perceber o quão pouco as pessoas talentosas ganham. Existe um trocadilho que é bem: ser empregado é estar pregado em dívidas. Infelizmente, eu diria que isso se aplica a milhões de pessoas. Recomendo aos jovens que procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. Viver é como ir à academia. A parte mais difícil é se decidir a começar. Uma vez feito isso, cá fácil. O mundo está repleto de pessoas talentosas. Com frequência, são pobres, têm dificuldades financeiras ou ganham menos do que poderiam, não pelo que sabem, mas pelo que desconhecem. Ter uma especialização técnica tem seus prós e contras. A doação de dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida.
Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. Você conhece pessoas altamente talentosas que ganham pouco dinheiro? O que poderiam fazer de diferente? 2. Como procurou habilidades adicionais além da sua especialização? Qual foi o resultado? 3. Alguma vez você ficou dividido entre um emprego estável e experimentar uma posição que podia lhe dar ganhos maiores em longo prazo? O que baseou sua decisão? 4. Se alguém lhe pedisse conselho sobre as habilidades profissionais mais importantes, o que diria? 5. Dar tudo de si desempenha um papel crucial na sua vida? Você vê isso como parte importante do seu sucesso? 6. Como poderia agir de maneiras diferentes das atuais? 1. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa, especialmente a Grã-Bretanha e a França, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália tiveram um aumento de natalidade repentino, que ficou conhecido como Baby Boom. Daí pessoas nascidas nesses países, entre 1946 e 1964, serem chamadas de Baby Boomers. NE. Capítulo 7. Supere os obstáculos. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Mesmo que as pessoas tenham estudado e se tornado financeiramente proficientes, ainda podem enfrentar obstáculos para alcançar a independência. Nansera. Há 5 razões principais que levam pessoas proficientes em termos financeiros a não desenvolver uma coluna de ativos significativa, que poderia render grandes montantes de luxo de caixa. Essas razões são: 1. Medo. 2. Ceticismo. 3. Preguiça. 4. Maus hábitos. 5. Arrogância. Supere o medo. Nunca encontrei alguém que gostasse realmente de perder dinheiro. E em toda a minha vida, jamais conheci uma pessoa rica que nunca tivesse perdido dinheiro. Mas vi uma porção de gente pobre que nunca perdeu um tostão, quero dizer, nunca perdeu investindo. O medo de perder dinheiro é real. Todo mundo tem. Mesmo os ricos. Mas o problema não está no medo, está na maneira de lidar com as perdas. É a maneira de lidar com o fracasso que faz a diferença na vida das pessoas. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Não há nada errado em ter medo. É aceitável ser um covarde quando se trata de dinheiro. Você ainda pode ser rico. Somos todos heróis em algumas circunstâncias e covardes em outras. Uma amiga de minha mulher é enfermeira de um pronto-socorro. Quando vê sangue, entra em ação. Quando falo em investir, ela sai correndo. Quando eu vejo sangue, não fujo, desmaio. Meu pai rico entendia as fobias relativas ao dinheiro. Algumas pessoas têm pavor de cobra. Outras têm pavor de perder dinheiro. Ambas têm fobias, dizia. Sua solução para a fobia de perder dinheiro era um pequeno verso: se odeia risco e preocupação, comece cedo. Se você começar jovem, será fácil ser rico. Não vou me estender sobre isso, mas há uma grande diferença entre pessoas que começam a poupar aos 20 anos e as que começam aos 30. A aquisição da ilha de Manhattan é considerada uma das maiores pechinchas de todos os tempos. Nova York foi comprada por $24 em badulaques e contas de vidro. Contudo, se esses $24 tivessem sido investidos a juros de 8% ao ano, esses $24 estariam valendo mais de $28 trilhões em 1995. Manhattan poderia ser recomprada e ainda sobraria dinheiro para comprar boa parte de Los Angeles. Mas se não tiver muito tempo pela frente ou se quiser se aposentar mais cedo, como você lida com o medo de perder dinheiro? Meu pai pobre não fez nada. Ele simplesmente evitava o assunto, recusando-se a discuti-lo. O pai rico, por outro lado, recomendava que eu pensasse como um texano. Gosto do Texas e dos texanos, falava. No Texas tudo é maior. Quando os texanos ganham, eles ganham muito. E quando perdem, é espetacular. Eles gostam de perder? Perguntei. Não estou dizendo isso. Ninguém gosta de perder. Mostre-me um perdedor feliz e eu lhe mostro um fracassado, respondeu o pai rico.
É da atitude dos texanos em face do risco, da recompensa e da derrota que estou falando. É como encaram a vida. Eles vivem grandiosamente. Não como a maioria do pessoal daqui, que vive como baratas quando se trata de dinheiro. Baratas com medo que alguém jogue um facho de luz em cima delas. Gente que se lamúria quando o empregado do armazém erra o troco por 20 centavos. O pai rico continuou explicando. O que mais gosto é da atitude dos texanos. Eles se orgulham de ganhar e se gabam quando perdem. Os texanos têm um ditado: se você for quebrar, quebre em grande estilo. Você não vai querer admitir que quebrou por uma ninharia. Ele falava constantemente com Mike e comigo que o principal motivo do infortúnio financeiro era que a maioria das pessoas buscava segurança demais. As pessoas têm tanto medo de perder que perdem, costumava dizer. Fran Tarkenton, que foi um grande zagueiro do futebol americano, dizia isso de outra forma: vencer significa não ter medo de perder. 20 anos atrás. A arte de vencer. O conceito e o nosso desejo de vencer em todas as áreas da vida foram temas da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016. É uma mentalidade, um objetivo a que todos podemos aspirar, e que nos motiva a abraçar os nossos erros, aprender com eles e projetar a vitória. Ao longo da minha vida, observei que os ganhos em geral se seguem às perdas. Antes de aprender a andar de bicicleta, levei muitas quedas. Nunca encontrei um jogador de golfe que não tenha alguma vez perdido uma bola. Nunca conheci alguém apaixonado que nunca teve o coração despedaçado. E nunca vi um rico que não tivesse perdido dinheiro. Muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. Muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. Outro ditado do Texas é: todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todos sonham em ser ricos, mas têm pavor de perder dinheiro. Então nunca chegarão ao céu. O pai rico costumava contar para Mike e para mim as histórias das suas viagens ao Texas. Se quiser realmente aprender a lidar com o risco, com as perdas e com os fracassos, vá para San Antônio e visite o Álamo. O Álamo representa uma grande história de gente corajosa que optou por lutar, sabendo que não havia esperança de sucesso contra a superioridade do inimigo. Eles preferiram morrer a se entregar. É uma história inspiradora que merece ser estudada, contudo, não deixa de ser uma trágica derrota militar. Eles fracassaram. Perderam. Então, como é que os texanos lidam com o fracasso? Eles ainda gritam: lembre-se do Álamo. Os fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. Mike e eu ouvimos essa história muitas vezes. O pai rico sempre a repetia quando estava entrando em um grande negócio e ficava nervoso. Depois que tinha estudado tudo e era pegar ou largar, ele nos contava a história. Toda vez que sentia medo de cometer um erro ou de perder dinheiro, a narrava para nós. Ela lhe dava força, lembrava-lhe de que sempre é possível reverter uma perda. Nanceira em um ganho. O pai rico sabia que esse fracasso o tornaria mais forte e esperto. Não é que ele quisesse perder, apenas sabia quem era e como aceitaria a perda. Ele transformaria a perda em vitória. Isso era o que o tornava um vencedor e os outros, perdedores. A história lhe dava coragem para avançar quando os outros recuavam. É por isso que gosto tanto dos texanos. Eles pegaram um grande fracasso e o transformaram em uma grande atração turística, que lhes rende milhões. Provavelmente, as palavras que mais significam para mim nos dias de hoje são estas: os texanos não escondem seus fracassos. São inspirados por eles. Pegam suas derrotas e as transformam em gritos de guerra. O fracasso inspira os texanos a se tornar vencedores. Mas isso não é apenas uma fórmula para os texanos. É uma fórmula para todos os vencedores. É como andar de bicicleta. As quedas foram parte do meu aprendizado. Lembro que elas aumentavam a minha determinação para aprender. Não a diminuíam. Também disse que nunca encontrei um jogador de golfe que nunca tivesse perdido uma bola. Perder uma bola ou um torneio serve de inspiração aos jogadores de golfe para serem melhores, praticarem e estudarem mais. Isso é o que os aperfeiçoa. Para os vencedores, os fracassos são uma inspiração. Para os perdedores, é uma derrota. Eu gosto da citação de John D. Rockefeller que diz: sempre tentei transformar cada fracasso em uma oportunidade.
Sendo nipo-americano, posso falar o seguinte. Muitas pessoas dizem que Pearl Harbor foi um erro norte-americano. Eu digo que foi um erro nipônico. Numi Tora, um sombrio almirante japonês diz a seus subordinados: receio que tenhamos acordado um gigante adormecido. Lembre-se de Pearl Harbor tornou-se um grito de guerra. Transformou uma das maiores derrotas dos Estados Unidos em uma razão para vencer. Esse grande fracasso deu força aos Estados Unidos, que logo se transformaram em uma potência mundial. Os fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. É o maior segredo dos ganhadores. É o segredo que os perdedores não conhecem. A maior artimanha dos vencedores é que o fracasso inspira vitória, por isso eles não têm medo de perder. Repetindo Fran Tarkenton, vencer significa não ter medo de perder. Pessoas como Tarkenton não têm esse temor porque sabem quem são. Odeiam perder, de modo que sabem que o fracasso apenas as incentivará a se tornar melhores. Há uma grande diferença entre detestar e temer perder. A maioria das pessoas tem tanto medo de perder dinheiro que acaba perdendo. Elas quebram por uma ninharia. Financeiramente, desejam segurança demais e têm um horizonte estreito. Compram casas e carros grandes, mas não fazem investimentos relevantes. A principal razão que leva 90% dos norte-americanos a ter problemas financeiros é que eles jogam para não perder. Não jogam para ganhar. Eles procuram seus consultores financeiros, contadores ou corretores e adquirem um portfólio equilibrado. Muitos aplicam altas somas em certificados de depósito, em títulos de baixo rendimento, em fundos mútuos e em poucas ações. É um portfólio seguro e inteligente. Mas não é um portfólio vencedor. É o portfólio de quem não quer perder. Não me entenda mal. É provavelmente um portfólio melhor do que o de 70% da população, mas isso é apavorante. É um grande portfólio para quem adora segurança. Mas buscar a segurança e o equilíbrio em seu portfólio de aplicações não é a forma como os investidores bem-sucedidos jogam. Se você tem pouco dinheiro e quer ficar rico, deve estar focado, não equilibrado. Ao observar qualquer pessoa bem-sucedida, verá que no início elas não estavam equilibradas. Pessoas equilibradas não vão a lugar algum. Ficam estagnadas. Para progredir é preciso, no início, de algum desequilíbrio. Basta ver como se chega longe apenas caminhando. Thomas Edison não estava equilibrado. Estava focado. Bill Gates não estava equilibrado. Estava focado. Donald Trump é focado. George Soros é focado. George Patton não distribuiu seus tanques por uma área ampla. Ele os focou e arrasou os pontos fracos da linha alemã. Os franceses se espalharam pela linha Maginot e você sabe o que aconteceu com eles. Se deseja ser rico, você deve ter foco. Não fazer o que fazem os pobres e a classe média, apostam todas suas chás. Aposte aos poucos e pense em foco, fomentar o sucesso criando oportunidades. Se odeia perder, procure a segurança. Se perder o enfraquece, procure a segurança. Encounter aplicacos equilibradas. Se você tem mais de 25 anos e está apavorado em assumir riscos, não mude. Procure a segurança, mas comece cedo. Comece a formar suas poupanças cedo, porque vai levar tempo. Mas se você tem sonhos de independência, a primeira coisa a se perguntar é: qual é a minha reação ante o fracasso? Se o fracasso inspirar a ganhar, talvez você deva seguir adiante, mas só talvez. Se o enfraquece ou o leva ao desespero, como os garotos mimados que correm ao advogado para processar alguém toda vez que as coisas não saem do seu jeito, então procura segurança. Fique com seu emprego. Ou compre títulos ou fundos mútuos. Mas lembre-se de que esses instrumentos financeiros também têm seus riscos mesmo sendo mais seguros. Digo tudo isso, citando os texanos e Fran Tarkenton, porque aumentar a coluna de ativos é fácil. É realmente um jogo que não exige grandes atitudes. Não exige muita instrução. Mathematica Basica Resolve. Mas aumentar a coluna de ativos é um jogo de atitude. Exige garra, paciência e resistência ante o fracasso. Os covardes o evitam. Mas o fracasso transforma perdedores em vencedores. Lembre-se do álamo. Supere o ceticismo. O céu está caindo. O céu está caindo. Todos nós conhecemos a história do galinho Chicken Little, que corria em torno do quintal anunciando o M do mundo.
Todos conhecemos gente assim. Mas todos temos, também, um chicken little dentro de nós. Como já disse em outra ocasião, o cético é verdadeiramente um galinho pessimista. Todos nós parecemos com um galinho pessimista quando o medo e a dúvida obscurecem nossos pensamentos. 20 anos atrás. Erros são oportunidades de aprendizado. A escola nos condiciona a evitar os erros e pune os alunos que os cometem. No mundo real, aprendi que os erros, se reconhecidos, avaliados e usados como uma ferramenta para tomar decisões melhores no futuro, são inestimáveis. Um pouco de medo é saudável, mas não devemos viver com medo de errar. Os erros são coisas boas, se encontrarmos a lição em cada fracasso. Todos nós temos dúvidas. Não sou inteligente, não sou tão bom assim, fulano é melhor do que eu. Nossas dúvidas muitas vezes nos paralisam. Jogamos o jogo do e se? E se a economia entrar em colapso logo depois de eu fazer o investimento? E se eu me descontrolar e não conseguir pagar as dívidas? E se as coisas não funcionarem como planejado? Ou temos amigos ou pessoas amadas que nos lembram sempre das nossas falhas. Dizem com frequência: o que o faz pensar que você pode fazer isso? Se é uma ideia tão boa, então como ninguém pensou nisso antes, isso nunca vai dar certo. Você não sabe do que está falando. Essas palavras de dúvida muitas vezes nos calam tão profundamente que deixamos de agir. Um sentimento horrível aperta o nosso estômago. Às vezes, não conseguimos dormir. Não seguimos adiante, de modo que ficamos com a segurança e abandonamos as oportunidades. Observamos a vida passando por nós enquanto sentamos imobilizados. Todos já passamos por isso na vida, alguns mais do que outros. Peter Lynch, do Fidelity Magellan, um conhecido fundo mútuo, chama de ruídos alerta sobre o M do mundo, que todos nós ouvimos. Esse ruído pode ser criado dentro da nossa cabeça ou vir de fora. Muitas vezes, de amigos, familiares, colegas de trabalho ou da mídia. Lynch lembra o tempo, na década de 1950, em que a ameaça de uma guerra nuclear era tão comum no noticiário que as pessoas começaram a construir abrigos antinucleares e a estocar alimentos e água. Se investissem esse dinheiro sabiamente no mercado, em vez de construir os abrigos, provavelmente teriam atingido a independência financeira nos dias de hoje. Quando a violência explode ao redor de uma cidade, as vendas de armas aumentam em todo o país. Uma pessoa morreu depois de ter ingerido um hambúrguer mal passado no estado de Washington, e o Departamento de Saúde do Arizona determinou que os restaurantes preparassem somente carne bem passada. Uma empresa farmacêutica divulgou nacionalmente em fevereiro um anúncio de televisão mostrando pessoas gripadas. Os casos de gripe aumentaram, bem como as vendas do medicamento anunciado. A maioria das pessoas é pobre porque quando se trata de investir, o mundo está cheio de chicken littles que correm gritando: o céu está caindo, o céu está caindo. E os chicken littles atingem seus objetivos porque todos somos um pouco pessimistas. Muitas vezes é necessário coragem para não permitir que rumores e anúncios de desastres afetem nossas dúvidas e medos. Mas um investidor experiente sabe que o que parece o pior dos tempos é realmente o melhor momento para se ganhar dinheiro. Quando o resto do mundo tem muito medo de agir, são eles que puxam o gatilho e são recompensados. Algum tempo atrás, um amigo chamado Richard foi de Boston a Phoenix para visitar Kim e a mim. Ele estava impressionado com o que tínhamos feito por meio de ações e imóveis. Os preços dos imóveis em Phoenix estavam em baixa. Passamos 2 dias lhe mostrando que considerávamos excelentes oportunidades de geração de luxo de caixa e de valorização de capital. Na verdade, Kim e eu não somos corretores imobiliários. Somos apenas investidores. Depois de identificar harmonidade em um condomínio, chamamos o corretor que a vendeu para Richard naquela mesma tarde. O preço era de apenas $42.000 para uma casa de 2 quartos. Unidades semelhantes estavam sendo vendidas a $65.000. Meu amigo achou que era uma pechincha, fechou o negócio e voltou para Boston. 2 semanas depois, o corretor ligou dizendo que o meu amigo tinha voltado atrás. Liguei imediatamente para ele a M de saber o que ocorrerá. Tudo o que ele disse foi que falou com o vizinho e este lhe disse que era um mau negócio. O preço era alto demais. Perguntei a Richard se o vizinho era um investidor. Richard respondeu que não. Quando eu lhe perguntei por quê, então, lhe dava ouvidos, meu amigo partiu para a defensiva e simplesmente disse que preferia procurar um pouco mais. O mercado imobiliário de Phoenix se recuperou e,
por volta de 1994, aquela pequena unidade estava sendo alugada por $1.000 mensais, $2,5 mil nos meses de inverno. Seu valor alcançava, em 1995, $95 mil. Tudo que Richard teria precisado era dar uma entrada de $5 mil, e já teria dado o primeiro passo para sair da corrida dos ratos. Até hoje ele não fez nada. O recuo de Richard não me surpreendeu. É o chamado remorso de comprador, e afeta a todos. O pessimismo ganhou, e uma chance de libertação foi perdida. Outro exemplo. Uma pequena parte dos meus ativos está aplicada em títulos. 1. Da dívida de impostos prediais. Em vez de certificados de depósitos. Assim, meu dinheiro rende 16% ao ano, o que sem dúvida é melhor do que os 5% que o banco oferece. Esses certificados são garantidos por imóveis e estabelecidos por leis estaduais, o que também é melhor do que oferecido pela maioria dos bancos. A fórmula em que estão embasados os torna seguros. Eles só não têm liquidez. De modo que eu os considero certificados de depósito com prazo de 2 a 7 anos. Sempre que menciono para alguém, especialmente para aqueles que aplicam em certificados de depósito, que também aplico daquela forma, ouço que se trata de uma opção arriscada. Dizem que eu não deveria aplicar nesses títulos. Quando pergunto como obtiveram essa informação, mencionam um amigo ou uma revista de negócios. Eles nunca aplicaram nisso e falam para quem o faz que é um equívoco fazê-lo. O rendimento mais baixo que procuro é 16%, mas pessoas cheias de dúvida se conformam com 5%. A dúvida é cara. Quero ressaltar que são essas dúvidas e esse ceticismo que mantêm muitas pessoas na pobreza, correndo atrás da segurança. O mundo real está aí esperando que você enriqueça. Só as dúvidas mantêm as pessoas na pobreza. E, como já disse, sair da corrida dos ratos é tecnicamente fácil. Não requer muita instrução, mas as dúvidas são um obstáculo para muita gente. Os céticos nunca vencem, dizia o pai rico. A dúvida não esclarecida e o medo criam um cético. Os céticos criticam e os vencedores analisam era outra das suas frases favoritas. O pai rico explicava que a crítica cegava, enquanto a análise abria os olhos. A análise permitia que os vencedores vissem aquilo que os críticos não conseguiam e que percebessem oportunidades que todos os demais não enxergavam. E encontrar o que os outros deixam passar é a chave para o sucesso. 20 anos atrás. Usando dívidas e leis tributárias. Hoje, muitas pessoas dão conselhos financeiros. Alguns orientam as pessoas a cortar seus cartões de crédito, outros, para se livrar das dívidas. Atualmente, Kim e eu continuamos seguindo as lições do pai rico de usar dívidas e impostos para aumentar a nossa riqueza. A educação financeira, o entendimento da diferença entre dívidas boas e ruins e o uso das leis fiscais como os ricos o fazem são parte da nossa fórmula. Os imóveis são uma poderosa ferramenta de investimento para quem busca a independência financeira. É um instrumento único. Contudo, sempre que menciono imóveis como meio de investimento, ouço alguém dizer: não quero consertar vasos sanitários. Isso é o que Peter Lynch chama de ruído. É o que o pai rico chamava de conversa de cético. Alguém que critica e não analisa. Alguém que deixa que suas dúvidas e medos fechem sua mente em vez de abrir seus olhos. Quando alguém fala: não quero consertar vasos sanitários, tenho vontade de retrucar. E o que o faz pensar que eu quero? Eles estão dizendo que um vaso é mais importante do que seus desejos. Eu falo de libertação da corrida dos ratos, e eles pensam em vasos sanitários. Esse é o padrão de pensamento que mantém muita gente na pobreza. Criticam em vez de analisar. A chave do seu sucesso está nos não quero, dizia o pai rico. Eu também não estou a m de consertar vasos sanitários, procuro sempre um bom administrador de imóveis que o faça. E, ao encontrar um que cuide bem dos imóveis, o meu luxo de caixa aumenta. Mais importante ainda, um bom administrador me permite comprar ainda mais imóveis, pois não preciso me preocupar com o conserto dos vasos sanitários. Ele é o segredo para o sucesso com imóveis, é mais importante do que o próprio imóvel. Ele muitas vezes sabe de bons negócios antes dos corretores, o que os torna ainda mais valiosos. É isso que o meu pai rico queria dizer quando falava: a chave de seu sucesso está nos não quero ponto. Como eu também não quero consertar vasos, descobri uma forma de comprar mais imóveis e apressar minha saída da corrida dos ratos. As pessoas que continuam falando: não quero consertar vasos sanitários,
muitas vezes se privam desse poderoso instrumento de investimento. Os vasos são mais importantes do que sua independência. Nansara. No mercado de ações, ouço muita gente declarar: não quero perder dinheiro. Bom, o que os leva a pensar que eu ou qualquer outra pessoa gostamos de perder dinheiro? Eles não ganham dinheiro porque optam por não perder. Em vez de analisar, fecham suas mentes a outro poderoso meio de investimento, o mercado de ações. Eu estava passando com um amigo pelo posto de gasolina do bairro. Ele olhou e viu que o preço da gasolina estava aumentando. Meu amigo é um cara encucado, um chicken little. Para ele, o céu está sempre a ponto de cair, em geral, cai sobre sua cabeça. Quando chegamos em minha casa, ele me expôs todas as estatísticas que mostravam por que o preço do petróleo deveria aumentar nos próximos anos. Estatísticas que eu nunca vira antes, mesmo já possuindo um grande número de ações de uma empresa petrolífera. Com essa informação em mãos, comecei a procurar, e achei uma nova empresa petrolífera, ainda não muito valorizada, que estava a ponto de descobrir algumas jazidas de petróleo. Meu corretor ficou entusiasmado com essa nova empresa e eu comprei 15.000 ações por 65 centavos cada. 3 meses depois, esse amigo e eu passamos pelo mesmo posto de gasolina, e, de fato, o preço do combustível subira cerca de 15%. Novamente, o Chicken Little se preocupou e se queixou. Eu sorri, porque, um mês antes, aquela pequena empresa havia conseguido chegar ao petróleo, e o preço daquelas 15.000 ações subiu para mais de $3 desde que ele me dera a dica. E o preço da gasolina deverá continuar aumentando, se o que meu amigo diz for verdade. Se a maioria das pessoas entendesse como uma ordem de stop funciona nos investimentos em ações, haveria mais gente investindo para ganhar do que para não perder. A ordem de stop é simplesmente um comando de computador que vende automaticamente suas ações se o preço começa a cair, ajudando a minimizar as perdas e a maximizar alguns ganhos. É uma grande ferramenta para aqueles que têm pavor de perder. Por isso, sempre que ouço pessoas preocupadas com os não quero em vez de pensar no que querem, sei que o ruído nas suas cabeças deve ser grande. O Chicken Little incorporou nelas e grita: o céu caiu e os vasos sanitários estão enguiçando. Assim, elas evitam seus não quero, mas pagam um preço alto. Nunca conseguirão o que querem na vida. Em vez de analisar, permitem que seu Chicken Little interior feche suas mentes. O pai rico me mostrou uma maneira de olhar o Chicken Little. Faça o que fez o Coronel Sanders. Com 66 anos, ele perdeu seu negócio e começou a viver da aposentadoria da Previdência Social. Não era o suficiente. Começou a percorrer o país tentando vender sua receita de frango frito. A proposta foi recusada 1.009 vezes antes que alguém dissesse sim. E ele acabou se tornando multimilionário em uma idade em que a maioria das pessoas está desistindo. Ele era um homem corajoso e tenaz, dizia o pai rico a respeito de Harland Sanders. Assim, quando estiver em dúvida e um pouco receoso, faça o que o Coronel Sanders fez com seu frango pessimista. Ele o fritou. Supera a preguiça. Pessoas ocupadas são, com frequência, as mais preguiçosas. Todos nós conhecemos histórias do homem de negócios que trabalha arduamente para ganhar dinheiro. Ele se esforça para ser um bom provedor para sua família. Passa longas horas no escritório e leva trabalho para casa nos NS de semana. Um dia, ao chegar em casa, encontra-a vazia. Sua esposa foi embora com as crianças. Ele sabia que estava tendo problemas com a esposa, mas em vez de se esforçar para fortalecer a relação, se dedicou ao trabalho. Desiludido, seu desempenho no emprego declina e ele é demitido. Hoje em dia, encontro frequentemente gente muito ocupada para cuidar da sua riqueza. E há pessoas muito ocupadas para cuidar da própria saúde. A causa é a mesma. Estão ocupadas e continuam ocupadas como forma de evitar algo que não desejam enfrentar. Ninguém precisa lhes dizer isso. No seu íntimo, elas sabem. Na verdade, quando alguém tenta lhes falar sobre o assunto, essas pessoas muitas vezes respondem com raiva ou irritação. Se não estão ocupadas com o trabalho ou com as crianças, muitas vezes estão ocupadas assistindo à televisão, jogando golfe ou fazendo compras. Contudo, lá no fundo sabem que estão fugindo de algo importante. Essa é a forma mais comum de ócio, a preguiça de agir transformada em ocupação constante. E qual é a cura para a preguiça? A resposta é: um pouco de ambição.
Muitos de nós fomos educados pensando que a ambição ou a ganância são ruins. Pessoas gananciosas são más, dizia minha mãe. Contudo, todos nós temos o desejo de possuir coisas belas, novas ou empolgantes. Para manter essa emoção do desejo sob controle, muitas vezes os pais encontram formas de suprir esse sentimento com culpa. Você só pensa em você mesmo, não sabe que tem irmãos e irmãs, era uma das frases favoritas da minha mãe. Ou, você quer que eu compre o que para você, repetia o meu pai. Pensa que fabricamos dinheiro? Que dinheiro dá em árvore? Você sabe que não somos ricos. Não eram tanto as palavras, mas o sentimento de culpa que as acompanhava, o que me deixava possesso. O pai rico acreditava que as palavras "não posso arcar com isso" fecham seu cérebro. Já como posso fazê-lo, cria possibilidades, obstinação e sonhos. O reverso da criação desse sentimento de culpa era: sacrifico minha vida para lhe comprar isso. Estou comprando para você porque nunca tive coisas assim quando criança. Tem um vizinho que está totalmente falido, mas que não consegue colocar o carro na sua garagem. A garagem está cheia dos brinquedos das crianças. Esses garotos mimados têm tudo o que sonham. Não quero que saibam o que é passar necessidade, diz o pai. Ele não tem um tostão guardado para mandar os lhos para a universidade ou para ele mesmo se aposentar, mas seus lhos têm todos os brinquedos possíveis. Recentemente, recebeu pelo correio um novo cartão de crédito e levou os lhos para conhecer Las Vegas. Faço isso pelos garotos, diz, com ar de profunda abnegação. O pai rico proibia que se dissesse: não posso comprar. Na casa da minha família de verdade, escutava isso a toda hora. Já o pai rico queria que seus lhos dissessem: como posso comprar isso? O pai rico acreditava que as palavras "não posso arcar com isso" fecham seu cérebro. Já como posso fazê-lo, cria possibilidades, obstinação e sonhos. Obriga você a pensar e buscar alternativas. Mas, mais importante do que isso, ele considerava que "não posso comprar" é uma mentira. E a nossa alma sabe disso. O espírito humano é poderoso, muito poderoso, dizia. Quando sua mente preguiçosa repete: não posso comprar, uma guerra se estabelece dentro de você. Seu espírito se enfurece, e sua mente preguiçosa deve defender a mentira dita. O espírito grita: vamos! Vamos para a academia fazer exercícios. E a mente preguiçosa responde: estou cansada. Trabalhei muito hoje. Ou o espírito diz: estou cansado de ser pobre. Vamos sair daqui e enriquecer. E a mente: pessoas ricas são gananciosas. Além disso, dá muito trabalho. Não é seguro. Posso perder dinheiro. Já trabalho demais. Tenho que fazer coisas demais no meu emprego. Veja o que tenho que fazer hoje à noite. O chefe quer que eu entregue de manhã. Não posso arcar com isso também traz tristeza. Uma sensação de desamparo que leva ao desânimo e muitas vezes à depressão. Apatia é outra palavra que se aplica. Como posso arcar com isso? Abre oportunidades, empolgação e sonhos. O pai rico não estava tão preocupado com o que queríamos comprar desde que entendêssemos que "como posso comprar isso" fortalece a mente e dinamiza o espírito. Assim, raramente ele dava alguma coisa a Mike ou a mim. Em vez disso, perguntava: como você pode arcar com isso? E isso incluía a mensalidade da universidade que tínhamos que pagar com o nosso dinheiro. O que ele procurava passar para nós não era o objetivo almejado, mas o processo de atingi-lo. O problema é que hoje sinto que milhões de pessoas se sentem culpadas por sua ambição. É um condicionamento que vem da infância. Desejam ter as melhores condições que a vida pode oferecer. A maioria foi condicionada, entretanto, a dizer subconscientemente: você não pode ter isso ou você nunca conseguirá comprar isso. Quando decidi sair da corrida dos ratos, havia uma questão simples: como posso conseguir nunca mais ter que trabalhar? E a minha mente começou a disparar respostas e soluções. A parte mais difícil foi romper com os dogmas da minha família de verdade. Não podemos comprar isso. Pare de pensar só em você ou porque não pensa nos outros. E outras expressões parecidas que se destinavam a criar culpa e suprimir a minha ambição. Assim, como combater a preguiça? A resposta é ter um pouco de ganância. É como diz aquela estação de rádio, o IFM: o que tem aí para mim? A pessoa precisa sentar e pensar: como seria minha vida se eu nunca tivesse?
que voltar a trabalhar. O que seria de mim se eu tivesse todo o dinheiro de que preciso? Sem esse pouco de ambição, não há o desejo de ter algo melhor, de progredir. Vamos à escola e estudamos muito porque queremos algo melhor. Então, sempre que se agrar evitando algo que você sabe que deveria realizar, a única coisa a fazer é se perguntar: o que tem aí para mim? Seja um pouco ambicioso. É a melhor cura para a preguiça. Contudo, ambição demais, como todo exagero, não é bom. Mas lembre-se do que Michael Douglas falava no Wall Street: poder e cobiça, a ambição é boa. O pai rico falava de forma diferente: a culpa é pior do que a ambição, pois a culpa nos rouba a alma. E, para mim, quem falou melhor foi Eleanor Roosevelt: faça o que seu coração acha certo, de qualquer forma você será criticado. Fazendo ou não, você estará perdido. Supere os maus hábitos. As nossas vidas são mais um reeso dos nossos hábitos do que da nossa educação. Depois de ver o filme Conan, o Bárbaro, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, um amigo falou: queria ter o corpo do Schwarzenegger. A maioria dos caras concorda. Ouvi dizer que antes ele era magro e fracote, acrescentou outro amigo. Também já ouvi isso, reforçou outro. Dizem que ele malha todos os dias na academia. Aposto que sim. O quê? Exclamou o debochado do grupo. Aposto que é assim de nascença. Vamos mudar de assunto e tomar umas cervejas. Este é um exemplo de comportamento controlado pelos hábitos. Lembro-me de fazer perguntas ao pai rico sobre os hábitos dos ricos. Em vez de dar uma resposta direta, ele tentou ensinar pelo exemplo, como costumava fazer. Quando seu pai paga as contas dele? Perguntou o pai rico. No início do mês, respondi. E sobra alguma coisa? Prosseguiu o pai rico. Pouco, falei. É por isso que ele tem dificuldades, falou o pai rico. Ele tem maus hábitos. Seu pai paga todos os outros primeiro. Ele paga a si mesmo por último, mas só se sobrar alguma coisa. O que em geral não acontece, comentei. Mas ele tem que pagar as contas, não tem? O senhor está dizendo que ele não deveria pagá-las? Claro que não, disse o pai rico. Acredito firmemente em pagar minhas contas no prazo. Só que eu pago a mim mesmo em primeiro lugar, mesmo antes de pagar ao governo. Mas o que acontece se o dinheiro não for suficiente? Retruquei. O que o senhor faz, então? A mesma coisa, prosseguiu o pai rico. Primeiro pago a mim mesmo, mesmo se tiver pouco dinheiro. Minha coluna de ativos é muito mais importante para mim do que o governo. Mas, continuei, eles não vão atrás do senhor. Sim, se eu não pagar, disse o pai rico. Olhe, não estou falando para não pagar. Só que eu pago a mim mesmo primeiro, mesmo quando tenho pouco dinheiro. Mas como consegue isso? Retruquei. A questão não é como. A questão é por quê, replicou o pai rico. Ok, por quê? Perguntei. Motivação, falou o pai rico. Quem reclamará mais se eu não pagar, eu ou meus credores? Sem dúvida, os credores gritarão mais alto, respondi à pergunta óbvia. O senhor não faria nada se não pagasse a si próprio. Está vendo, depois de pagar a mim mesmo, a pressão para pagar meus impostos e os demais credores é tão grande que me obriga a buscar outras formas de renda. A pressão para pagar se torna uma motivação. Já tive empregos extras, comecei outros empreendimentos, negociei na bolsa, qualquer coisa para ter certeza de que esses caras não caçem gritando comigo. Essa pressão me fez trabalhar mais, me obrigou a pensar, e tudo isso me tornou mais esperto e ativo no que se refere ao dinheiro. Se eu deixasse para me pagar no now, não teria sentido as pressões, e estaria quebrado. Quer dizer que é o medo do governo ou de outras pessoas a quem deve dinheiro que o motiva? Isso mesmo, disse o pai rico. Você vê, o pessoal do governo é forte. Os demais credores também. A maioria das pessoas se rende a esses tiranos. Elas pagam a eles e nunca a si mesmas. Você conhece a história do fracote a quem atiram areia na cara? Se pago a mim primeiro, com mais forte financeira, mental e skullmente. Acenei a cabeça afirmativamente.
Já vi esse anúncio de aulas de ciculturismo nos gibis muitas vezes. Bem, grande parte das pessoas deixa que os fortes lhes joguem areia na cara. Eu decidi usar o medo do tirano para me tornar mais forte. Outros cã mais fracos. Ao me forçar a pensar em como ter mais dinheiro, faço um treino equivalente ao da academia. Quanto mais trabalho os músculos da minha mente, mais forte me torno. Agora não tenho medo desse pessoal. Gostei do que o pai rico estava falando. Então se pago a mim primeiro, com mais forte financeira, mental e escalmente. O pai rico concordou. E, se eu me pagar por último, ou deixar de fazê-lo, com mais fraco? Chefes, administradores, credores e locadores ficarão me perturbando a vida inteira, só porque não tenho bons hábitos quanto ao dinheiro. Ele assentiu de novo, igualzinho ao fracote do anúncio. Superarrogância. O que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que desconheço, perdê-lo. Toda vez que fui arrogante, perdi dinheiro, porque quando sou arrogante, acredito mesmo que o que não sei não é importante, repetia frequentemente o pai rico. Descobri que muita gente usa a arrogância para tentar esconder a própria ignorância. Isso costuma acontecer quando discuto demonstrações financeiras com contadores ou até com outros investidores. Eles tentam vencer a discussão usando de arrogância. Para mim, cá claro que não sabem do que falam. Não estão mentindo, mas também não estão falando a verdade. Há muita gente no mundo do dinheiro, das finanças e do investimento que não tem nenhuma ideia do que está falando. A maioria das pessoas do setor está fazendo discursos de venda vazios, como as de um vendedor de carros usados. Se for ignorante a respeito de um assunto, comece a se instruir, achando um especialista ou um livro sobre o tema. Sessão de estudo. Capítulo 7. Lição #7. Supere os obstáculos. Capítulo 7. Lição #7. Supere os obstáculos. Resumo. As 5 principais razões pelas quais as pessoas financeiramente proficientes não desenvolvem seu luxo de caixa são: 1. Medo. 2. Ceticismo. 3. Preguiça. 4. Maus hábitos e 5. Arrogância. Vamos olhar cada uma delas em pormenores. Supere o medo. Ninguém gosta de perder dinheiro. As únicas pessoas que nunca perderam dinheiro investindo são as que nunca o zeram. Todos têm medo de perder dinheiro, o que difere a sua maneira de lidar com o dinheiro e as perdas. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como gerenciam o medo. É normal ter receios. Uma maneira de superar isso é começar cedo e deixar que o poder dos juros compostos trabalhe para você. Há uma diferença gritante entre uma pessoa que começa a economizar com 20 anos e uma que o faz com 30. Mas e se não tiver tempo sobrando para investir ou quiser se aposentar mais cedo? O pai rico recomenda pensar como um texano. Vença grandiosamente, perca em grande estilo, é sua atitude diante as perdas que importa. Os texanos se orgulham quando vencem e se gabam de quando perdem. Na vida de Robert, uma vitória é comumente seguida de um fracasso. Ele nunca conheceu alguém que já não tenha perdido dinheiro. Mas eles não deixam o medo tirá-los do jogo. A queda do Álamo foi uma trágica derrota militar, mas os texanos a transformaram em um grito de guerra. Lembre-se do Álamo. Para motivá-los para grandes vitórias. Assim como os texanos, não esconda suas falhas. Inspire-se por elas. Para os vencedores, as perdas são inspiradoras. Para os perdedores, frustrantes. John D. Rockefeller disse, certa vez, sempre tentei transformar cada fracasso em uma oportunidade. Mesmo que Pearl Harbor tenha sido uma das principais perdas norte-americanas, impulsionou a nação ao posto de potência mundial. Os vencedores sabem que os fracassos inspiram as vitórias. Então, por que ter medo dos fracassos, se podem levá-lo à grandeza? Entender que não se deve ter medo das derrotas não representa que não possa detestá-las. A maioria das pessoas joga para não perder, quando precisa jogar para ganhar. E é por isso que muitos enfrentam dificuldades financeiras. Eles podem ter um portfólio seguro, ponderado e equilibrado, mas não um vencedor. Estão jogando para não perder. Um portfólio balanceado não é algo ruim, mas não o ajuda a vencer de maneira magistral.
Não se trata de como os investidores bem-sucedidos jogam. Você deve ser um pouco instável no começo, mas permanecer focado. Aposte suas chás aos poucos e mantenha o foco. Construir sua coluna de ativos não é uma matemática complexa, mas é preciso coragem e atitude correta frente aos fracassos. Supere o ceticismo. Quando se trata das nossas inseguranças ou das de outras pessoas em nossas vidas, frequentemente permitimos que a dúvida nos impeça de agir. Escolhemos a segurança, e as oportunidades passam por nós. Muitas vezes, é preciso coragem para não deixar os rumores, julgamentos negativos e a angústia afetarem suas dúvidas e medos. Mas um investidor experiente sabe que aquele que parece o pior dos tempos pode ser, na verdade, o melhor para se ganhar dinheiro. Enquanto o resto do mundo tem muito medo de agir, ele puxa o gatilho e é recompensado. Robert dá o exemplo de um amigo que comprou uma unidade em um condomínio por um ótimo preço, mas desistiu de última hora quando seu vizinho, que não era investidor, falou para ele que era um péssimo negócio. Se não tivesse desistido, seu investimento teria dobrado e ele sairia da corrida dos ratos. Robert detém uma pequena parcela em títulos de dívidas de impostos prediais em vez de certificados de depósitos, CDB. Os outros dizem que ele não deve fazer isso, mas estão em uma posição de dúvida. Eles nunca investiram nesses títulos e estão dizendo a quem o faz que não deveria. O menor rendimento que Robert procura é de 16%, mas os que têm muitas dúvidas se dispõem a aceitar retornos menores. A dúvida é cara. As dúvidas e o ceticismo mantêm as pessoas pobres. O pai rico costumava dizer: os cínicos criticam e os ganhadores analisam. Os vencedores deixam seus olhos bem abertos e veem as oportunidades que todos perdem. Imóveis são a ferramenta de investimento mais poderosa para quem procura a independência financeira e a liberdade. É um recurso único. Porém, a cada vez que Robert menciona os imóveis como veículos de investimento, frequentemente ouve: não quero consertar banheiros. Eles se concentram nos banheiros, e isso os mantém pobres. Muitas pessoas caem fora do mercado de ações porque não querem perder dinheiro, mas se afastam dos ganhos financeiros ao fechar suas mentes para este veículo de investimento. Supera a preguiça. Uma das formas mais comuns de preguiça é se manter ocupado, o bastante para cuidar da sua riqueza, saúde ou relacionamentos. Qual é a cura? Um pouco de ambição. Isso pode ser difícil de digerir porque muitos de nós fomos criados para achar a ganância e o desejo ruins. Em vez de dizer: não posso arcar com isso, mude sua percepção. Como torná-lo possível? Abre sua mente e o força a pensar em soluções. Não posso arcar com isso é uma mentira. O espírito humano sabe que pode fazer qualquer coisa. Ao dizer que não pode fazer algo, você cria um conflito entre seu espírito e sua mente preguiçosa. Como tornar isso real? Cria uma mente forte e um espírito dinâmico. Quando Robert decidiu sair da corrida dos ratos, se perguntou: como posso conseguir nunca mais ter que trabalhar? Sua mente começou a propor soluções, mas a parte mais difícil era lutar contra o dogma tradicional que tentava inculcar culpa para suprimir sua ambição. Sem essa pequena ganância, o desejo de fazer algo melhor, o progresso, não acontece. Nosso mundo avança porque todos nós desejamos uma vida melhor. Novas invenções acontecem porque queremos melhorias. Vamos à escola e estudamos porque almejamos ter mais. Muita ambição é ruim, mas um pouco estimula. Supere os maus hábitos. Para ser bem-sucedido, você deve desenvolver hábitos de sucesso. O pai pobre sempre pagava a todos antes dele mesmo, e raramente havia alguma sobra. O pai rico sempre pagava primeiro a ele, ainda que a renda estivesse curta. Ele sabia que os credores e o governo fariam uma grande confusão se não fossem pagos, e isso motivava a buscar outras fontes de renda para pagá-los. Se pagasse a si mesmo por último, não teria esse tipo de pressão produtiva. Forçar-se a pensar em como conseguiria renda adicional para pagar os credores o tornou forte em termos cais. Supera a arrogância. O pai rico dizia que toda vez que for arrogante tinha perdido dinheiro, porque pensava que o que ele desconhecia não era importante. Muitas pessoas usam a arrogância para esconder a própria ignorância.
Robert percebeu isso em discussões com contadores e outros investidores, que faziam muita cena nas discussões e deixavam claro que não sabiam sobre o que estavam falando. A ignorância não é ruim, se você reage à sua se educando através de um especialista na área em questão. Momento do hemisfério esquerdo. Escolha analisar em vez de criticar. Os cínicos criticam, mas os vencedores analisam e descobrem oportunidades negligenciadas. Momento do hemisfério direito. Supere os maus hábitos substituindo-os por novos, como pagar primeiramente a você mesmo. Momento subconsciente. O medo do fracasso tira muitas pessoas do jogo. Em vez disso, use os fracassos para inspirá-lo ao sucesso, como os texanos com a memória do Álamo. O que Robert quer dizer? Agora é a hora de repetir. Pergunte a si mesmo, o que Robert quer dizer nesta citação? E, por que ele diz isso? Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Nunca encontrei um jogador de golfe que não tenha alguma vez perdido uma bola. Nunca conheci alguém apaixonado que nunca teve o coração despedaçado. E nunca vi um rico que não tivesse perdido dinheiro. Muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. O pai rico sabia que esse fracasso o tornaria mais forte e esperto. Não é que ele quisesse perder, apenas sabia quem era e como aceitaria a perda. Ele transformaria a perda em vitória. Os texanos não escondem seus fracassos. São inspirados por eles. Pegam suas derrotas e as transformam em gritos de guerra. Todos nós parecemos com um galinho pessimista quando o medo e a dúvida obscurecem nossos pensamentos. Sair da corrida dos ratos é tecnicamente fácil. Não requer muita instrução, mas as dúvidas são um obstáculo para muita gente. O pai rico acreditava que as palavras "não posso arcar com isso" fecham seu cérebro. Já como posso fazê-lo, cria possibilidades, obstinação e sonhos. Se pago a mim primeiro, com mais forte financeira, mental e escalmente. Há muita gente no mundo do dinheiro, das finanças e do investimento que não tem nenhuma ideia do que está falando. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. 1. Como experienciou o medo do fracasso na sua vida? Você é capaz de dominá-lo? Como? 2. O pai rico recomendava uma atitude texana: vença grandiosamente, mas se perder de maneira catastrófica, supere a derrota e use-a como um grito de guerra. Qual é o maior desafio para que assuma essa atitude? Isso o motiva ou assusta? 3. Como lida com os céticos na sua vida que tentam desencorajá-lo a assumir riscos que você acredita que são boas chances de vencer? 4. Você evitou certos veículos de investimento por causa de uma atitude "eu não quero", tal como "não vou investir em imóveis porque não quero consertar banheiros". Como agiria diferente em outra ocasião? 5. Você concorda com a afirmação de que um pouco de ambição é a cura para a preguiça? Se sim ou não, por quê? 6. Como a ambição ou a obstinação guiam sua vida? 7. Você paga primeiro a você mesmo ou suas contas? Se paga a si mesmo por último, quais atitudes pode tomar para mudar isso? 8. A arrogância já lhe custou uma oportunidade? O que aprendeu com isso? 9. Qual área do conhecimento financeiro você ignora? Quais recursos poderia buscar para educar a si mesmo neste tema? 1. Em inglês, Tax lien certificates são títulos de dívida de imposto predial emitidos por alguns condados americanos.
Através deles, o condado emissor recebe o imposto devido através da venda do título a um investidor, enquanto que o proprietário, devedor do imposto, ganha de 1 a 3 anos para saldar o imposto devido mais os juros e demais taxas. O investidor recebe a soma investida mais juros de até 36% ao ano, ao final do prazo acordado. NE